que nós procuramos para sanar nossas dúvidas? Rábula? Não, formado em Direito, deputado federal, doutor Vinícius Carvalho, que nos representa no Planalto Central e inclusive tem ele representado o Brasil, fora do Brasil, está num compromisso, Estados Unidos, rapaz. E graças à tecnologia, graças a Deus, a essa tecnologia maravilhosa, a gente mandou as perguntas para ele, ele gravou as respostas e nós vamos aprender. Não só essas pessoas que estão com dúvida, ninguém tem certeza, mas o doutor nos aponta o caminho. Bem-vindo, doutor! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos. Olha, com grande satisfação que estamos aqui novamente no programa Balanço Geral, mas desta vez eu estou não em Brasília, não em São Paulo, eu estou nos Estados Unidos, num congresso sobre reciclagem, que eu faço parte da Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem. E eu fui convidado para participar para nós podermos conhecer um pouco mais sobre esta atividade que precisa muito do apoio legislativo. Nós recebemos, inclusive, a primeira pergunta e nós vamos daqui mesmo, responder a essas perguntas durante esta semana, tá ok? Vamos ouvir agora a pergunta do José Antônio. Se o cliente estiver devendo numa loja e a loja tem o direito de ligar, cobrar, ameaçando ele e falar que vai colocar o nome dele no Serasa. É muito interessante esta situação porque ainda continua acontecendo, infelizmente. E a resposta bem clara é não, porque o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor jamais ele pode ser colocado em situação vexatória ou ficar recebendo ligações, mensagem em SMS, WhatsApp, relembrando ou lembrando sobre um débito que ele tenha. O artigo 42 é bem claro no que diz respeito a isso. E no 43, que é muito bem específico, diz que todo tipo de mensagem para cobrança tem que ser feito por escrito. Tem que mandar uma carta para a casa do consumidor por escrito e dizer ali que consta ainda um débito que ele deve regularizar, sob pena desse não regularizar em tanto tempo, o nome dele aí sim será colocado no Serviço de Proteção ao Crédito, que nós conhecemos como SPC, que na verdade mudou para esta empresa chamada Serasa, mas é a mesma coisa. Então, o consumidor não pode ser exposto desta forma. Inclusive, aquela empresa que continua com esta prática, esta empresa está incorrendo, quem está ligando e o seu gerente, seu administrador, em infrações penais, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor, bem no seu artigo 71, que o consumidor não pode ser exposto, pode ser ameaçado sobre uma dívida que ele tenha. E, inclusive, do 75, também dessa parte das infrações penais, é muito bom que o gerente, que o administrador dessas empresas saibam que quem pode responder também, de acordo com a sua responsabilidade, é o gerente ou administrador dessa empresa, que permite que pessoas fiquem ligando para o consumidor depois do horário de expediente, finais de semana, enfim. Essa é uma prática abusiva, esta é uma infração penal e o Código de Defesa do Consumidor está para orientar aqueles que são a parte mais vulnerável, que neste caso é o consumidor. Não estamos dizendo que o consumidor não tem que pagar as suas dívidas. Não, tem. Mas, por sua vez, as empresas não podem usar dos seus mecanismos para obrigar o consumidor, ameaçar o consumidor ou criar qualquer tipo de situação vexatória para o consumidor. Continuando com a segunda pergunta que eu recebi, é o João Sevilha, a respeito das suas dúvidas quanto ao direito do consumidor. Vamos a ela. Eu queria saber, se eu comprar um produto na loja e no prazo combinado não entregar, posso entrar na justiça? Em resposta ao amigo João Sevilha, claro que sim. O consumidor pode sim entrar na justiça no caso de um fornecedor de produto, de serviço, combinar um prazo da entrega e não entregar. Isso é muito claro no que diz respeito aos seus direitos.
Mas antes de entrar na justiça, o consumidor deve se valer do que diz a legislação. No artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, deixa bem claro quais são as alternativas que antecedem uma ação na justiça. Porque se você tentar resolver diretamente com o fornecedor e ele se recusar, aí sim enseja o seu direito total de entrar na justiça, porque você procurou primeiro os meios administrativos, extrajudiciais, para tentar compor este problema que foi causado pelo fornecedor que não cumpriu a sua obrigação. Então você pode chegar no fornecedor, pedir a ele o cumprimento imediato da obrigação dele, que é entregar o produto ou o serviço. Você pode desfazer tudo e querer o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Isso tudo faz parte do que você tem de direito com relação ao artigo 35. Inclusive, rescindir o seu contrato de prestação de serviço, o contrato firmado com este fornecedor. Se mesmo desta forma o consumidor ele se sentir lesado porque não foi respeitado pelo fornecedor, então você deve ter os seus meios de provas, que são ali a nota fiscal, o contrato, a afirmação por escrito do prazo que seria entregue o produto ou concluído o serviço, e assim não aconteceu. Diante destas provas, você pode sim entrar na justiça. E outro fato, quando você tem as provas e o fornecedor ele não cumpre a sua obrigação, te enseja direito de, inclusive, fazer uma reclamação na delegacia do consumidor, com base aí no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com 75, porque fazer afirmação falsa, conforme que está escrito, ele afirmou uma coisa e não cumpriu, isso para o Código de Defesa do Consumidor é uma afirmação falsa. E por esse motivo, no artigo 66 do Código, que deixa bem claro a respeito disso, deixa que a pessoa que atende o consumidor, ela pode muito bem ali ela ser levada para a delegacia, porque o consumidor, inclusive, se for no local, ele pode pedir auxílio da força policial através de 190, porque está acontecendo naquele instante uma infração que é um crime contra o consumidor. E por esta maneira, com base no artigo 301 do Código de Processo Penal, o consumidor dá voz de prisão e a autoridade policial conduz a pessoa que está cometendo essa infração presa. Isso é fato. Não somente ela, mas também o gerente ou administrador daquela loja que esteja, que é o responsável por tudo aquilo que acontece na loja. Então, isso é o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, essa prática da afirmação falsa, e também fazer ali o 75, que inclui também o próprio gerente desta empresa. Mas, antes de chegar nessas vias, vamos tentar, de fato, resolver a questão de forma administrativa, porque sempre acontece de haver solução antes de entrar na justiça. Aí está a nossa resposta para o nosso amigo João Sevilha, e aqui da nossa missão oficial, direto dos Estados Unidos, nós finalizamos o dia de hoje e dizemos que quinta-feira estaremos juntos porque eu não abro mão desses momentos de podermos orientar o consumidor, e aproveito para poder passar as minhas redes sociais para que todos possam, além de acompanhar o nosso trabalho, tirar as suas dúvidas quanto aos seus direitos de consumidor. Nós ficamos por aqui, desejamos a todos um excelente dia e até quinta-feira. Muitíssimo bem representados estamos nós
né? A delegação brasileira participando desse congresso sobre reciclagem nos Estados Unidos. Nós não entramos lá moada, vamos ver se ninguém vê nós, né? Não, de peito empinado que nem galo garnizé, porque o Brasil é referência para o mundo. Ah, não, é lá no mundo. Rodrigo, fora das nossas fronteiras é que vamos encontrar o que é bom. Nós temos apresentado, né, soluções para o lixo. Sabemos o que fazer e dividimos esse know-how. Já que nós temos capacidade, por que é que não expandimos dentro do nosso país? Não só para ouvir, mas também falar. Né? Doutor Vinícius Carvalho, deputado federal, integrante dessa comissão do Legislativo Brasileiro, participando desse importante congresso sobre reciclagem nos Estados Unidos e separando um tempo, né, preciosíssimo para nos esclarecer sobre dúvidas de direito. Não só tudo é consumo, né? E ele tem propriedade, é especializado, doutor Vinícius, em direito do consumidor. Quinta-feira, de onde ele estiver, vai poder participar e não abre mão disso. Nem nós, viu, doutor?